Vamos cantar, diga muito além de um show. Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não por emoções, que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Com a mão lá em cima, vamos cantar bem alto, diga pra sempre. Pra sempre cantarei, e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar em cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Vamos lá em cima, lá. Com as suas palmas, adore o Senhor. Diga, não buscas perfeição, queres meu coração, tudo que tenho te dou. Diga, uma canção não é o bastante, toda a minha vida é o que queres, quero adorar-te para sempre. Meu louvor. Levanta sua mão lá em cima e canta bem alto, vai. Pra sempre cantarei. Canta aí, vai. E com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar em cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. As palmas, assim ó, ei, tchá, 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 tchá. Vocês estão prontos para celebrar o Senhor com alegria? Vamos lá agora, hein? 1, 2, 3, vamos! Quero ouvir a sua voz bem alto, diga, pra sempre cantarei, Senhor. Pra sempre cantarei, e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar em cantar só por cantar, se não for somente com a sua voz, hein, bem alto. Diga com a sua voz pra sempre. Tá lindo demais de CB Mauá. Não posso imaginar em cantar só por cantar, se não for. Vamos mais uma vez, vamos além nessa noite. Canta bem alto com a sua voz, declare para sempre. Cantando assim, ó. Não posso imaginar. Vamos lá. Será que você pode celebrar o Senhor com alegria? Tira o seu pé do chão e vamos cantar pra Ele e diga pra sempre. Pra sempre cantarei, e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Cante isso pra Ele. Não posso imaginar em cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Aleluia! Seja muito bem-vindo à casa essa noite. É um prazer enorme ter você aqui. Aleluia! Vire pra
pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem motivos para celebrar hoje? Talvez os palmeirenses, como eu, um pouco menos. Brincadeira. É incrível como a torcida do Corinthians hoje está fazendo festa lá fora. Aqui também, né? Mas será que nós podemos fazer uma festa ainda maior para o Senhor hoje? Eu não entendi. Será que nós podemos fazer uma festa ainda maior para o Senhor hoje? Aleluia. Você pode levantar as suas mãos ao Pai. Levante as suas mãos a Ele. Será que através da sua adoração hoje você pode fazer com a atmosfera nesse lugar mude? A atmosfera nesse lugar, ela começa a mudar a partir do momento que os filhos entendem que o ato da adoração, o ato de chamar a atenção, parte de uma vontade extrema do nosso coração de atrair a presença do Pai. Será que você pode levantar um clamor nessa noite e adorar ao Senhor? Ele está aqui. Assim como em Atos 2, nós pedimos que o Senhor venha se manifestar, Senhor, nessa noite. Vamos adorá-lo, diga. Nós estamos aqui tão sedentos. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo. Vamos além hoje, diga. Teu poder, teu poder. Vamos, igreja. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Diga. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Queremos contemplar a tua presença aqui, Jesus. Vem sobre nós. Levante as suas mãos e com a sua voz diga: nós estamos aqui, declare. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Vamos, igreja! Teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Diga: então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Pega suas mãos e diga: te damos, Senhor. Te damos honra.
Vamos, igreja, mais alto, diga. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Aumente o volume, grite isso, grite, diga, te damos. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Diga, te damos, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Diga, então vem. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória Com as nossas vozes, diga. então vem incendiar meu coração. Mais uma vez, diga. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Diga. Teu é o poder, pra sempre, amém. Com sua voz, vamos declarar isso a Ele, diga. Te damos honra. Somente com a sua voz, diga, então vem. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu
confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego. Levante as suas mãos e cante. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Vamos dizer isso, declare para ti, Senhor. Para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. De tuas promessas me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Vamos lá, igreja, levante as suas mãos e vamos dizer isso, cante bem alto. Me lembrastes, de tuas promessas me moldaste. Vamos dizer em mosaico. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Diga. Não há medo em teu amor, capturou-me. Cante isso bem alto, me lembraste, Senhor. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Cante bem alto e para ti. E para ti eu vou. Eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Diga, e para ti nós iremos, Senhor. E para ti eu vou, e para ti eu vou. Promessas me até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Rega suas mãos e vamos além. Diga bem alto. Me lembraste. Diga, e para ti eu vou, e para ti eu vou,
Céus em tuas mãos, as ondas e as árvores a dançar em mãos furadas na cruz por mim, seguras no meu coração. Vamos cantar isso bem forte, diga seguras. Seguras a terra e os céus em tuas mãos, as ondas e as árvores a dançar em mãos furadas na cruz por mim, seguras meu coração. Quantos creem nisso? Vamos dizer: eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Satisfaz, quero achar a canção que me completa. Sei que o teu toque é o que me faz ver que o que eu tanto procuro é só você. Vamos, igreja, diga bem alto. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Nós confiamos em Ti, mais que tudo, Senhor. Depositamos toda a nossa esperança, todas as nossas forças em Ti, Deus. E cremos que o Senhor, não importa a circunstância, fará tudo ficar bem. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos e com muita força diga: eu confiarei. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sim, eu confiarei. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sim, eu sei. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai
Com as nossas vozes somente vamos dizer isso. Eu confiarei em Ti. Eu confiarei em Ti. Diga todas as minhas fontes, declare isso a Ele. Diga: todas as minhas fontes estão em Ti. Todas as minhas fontes estão em Ti. Pela última vez, com as nossas vozes, declare: eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sim, eu sei. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sim, Senhor. Eu confiarei em Ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Tu tens meu coração. Confiamos em Ti, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Obrigado, obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos permite ter essa comunidade de fé. Te agradecemos porque o Senhor, ao morrer na cruz por nós, nos deu vida. Mas não uma vida para vivermos sozinhos ou sobrecarregados de pesos ou de religiosidade. Mas uma vida para vivermos em comunhão verdadeira, em amor, em liberdade. E nessa noite eu quero agradecer o Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor por esta igreja, essa comunidade. Por o Senhor ter preparado este lugar, onde podemos viver o Evangelho de forma plena, leve, livre. O lugar onde o Senhor nos permitiu ser aceitos, amados, acolhidos. Então nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que nunca seremos perfeitos, mas estamos lutando um dia de cada vez, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, caminhando na sua direção, olhando para as coisas que estão à nossa volta, parando para atender aqueles que estão caídos pelo caminho. Nós não estamos desesperados para chegar, mas queremos chegar em plenitude. Assim como o Senhor Jesus, enquanto caminhou, sempre arrumou tempo para as pessoas, para a comunhão, para o ensino. Sempre parou para servir aqueles que o clamavam. Assim nós queremos ser como igreja, Pai, disponíveis para parar, para ouvir, para aceitar, para acolher e para experimentar da Tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta comunidade.
Obrigado por essas pessoas, esses nossos irmãos. Obrigado pela permissão que o Senhor deu para estarmos aqui nesta noite e juntos celebrarmos o amor do Senhor, a graça do Senhor e a vida do Senhor. Abra sua boca e diga obrigado, Jesus. Diga mais forte. Obrigado. Aplauda Ele. Celebrando a Recuperação é um programa baseado nas bem-aventuranças. Está lá em Mateus 5, do 1 ao 13. Nos reunimos semanalmente para enfrentarmos o nosso maior inimigo, o eu. O CR é um ambiente seguro que nos motiva a assumir quem somos e a tirar a máscara, sair da negação e vitimização e assumir as rédeas, o protagonismo da nossa vida. Nós experimentamos a graça curadora de Jesus. Ele nos ensina e nos livra das nossas feridas, dos nossos medos, dos nossos traumas, maus hábitos e de toda a carga que nós colocamos sobre ele. Somos, então, encorajados a crescer, emocionalmente e espiritualmente, e aprendemos a nos relacionar com as pessoas de formas saudáveis. E assim, como nós celebramos cada gesto de uma criança que aprende a andar e falar, nós aprendemos a celebrar e festejar os nossos pequenos avanços. Eu quero incentivar você que reconhece que é impotente e que entende que precisa de Deus para vencer alguma área da sua vida. E eu quero parabenizar os formandos de 2017, pois eu sei que não é fácil estar aqui. Eu já estive aqui, eu participei do primeiro ciclo, e eu tenho aprendido, como eu falei no início, eu reconheci que sou uma filha amada por Deus que luta, dia a dia, um dia de cada vez, aprendendo, sendo dependente deste Deus e reconhecendo o quanto eu preciso dele. Então, eu gostaria de parabenizar aqueles que não desistiram, aqueles que chegaram até aqui, aqueles que entendem que nós temos uma luta diária, e incentivar aqueles que entendem e reconhecem que precisam desse Deus para ajudar nas nossas falhas, nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades. Obrigada por me ouvir.
Boa noite para todo mundo. Sou um filho amado por Deus, que luta na área da sexualidade. Meu nome é Adeildo. Nasci numa cidade de Caruaru, uma família muito grande. Minha primeira lembrança da minha infância é da morte de um irmão mais velho que se matou. Me lembro muito claramente da tristeza da minha família com o ocorrido. Falavam para mim que eu era muito parecido com ele, esse meu irmão. Isso fez com que um peso ficasse sobre mim e talvez até mesmo o estigma de que minha vida seria tragicamente da mesma forma. Quando criança, era frequentemente levado por minha mãe ao espiritismo. Nas reuniões, um dos guias me disse que eu seria gay. Embora eu não compreendesse isso muito bem, por causa da pouca idade, isso não saía da minha cabeça. Hoje, percebo que essas palavras lançadas sobre mim já era estratégia do diabo para me aprisionar. Eu tinha em média de 10 para 11 anos, fui molestado, abusado por um parente bem próximo. Isso me causou um sentimento de ódio muito grande. Me tornei um adolescente agressivo. O fato de ser abusado por um homem, quando eu ainda era muito adolescente, me fez ficar revoltado. Me trouxe à minha memória o que o guia tinha dito a mim sobre um futuro sendo homossexual. Nesse momento, um dilema se colocava na minha frente, e eu não tinha desejo nenhum por homem, mas o abuso e as palavras daquele guia era tão forte em minha mente que eu queria com todas as forças lutar contra isso, mas não sabia como fazer isso. Mas eu não aceitava, não queria aquele destino tão amargo na minha vida. Então, minha fuga foi passar por anos da minha vida tentando provar que eu era homem, tentando provar que eu era heterossexual e que nunca seria gay. Ainda sem Jesus, me tornei escravo dos meus votos secretos e caí no outro extremo. Por vezes procurei sexo de formas erradas como forma que provasse a minha masculinidade. Não tinha desejo homossexual, mas me apavorava pensar no que os guias, os espíritas, disseram sobre o meu futuro. E em lembrar do abuso que sofri. Por isso, minha maneira errada de lutar contra isso foi ter uma vida promíscua, a fim de me afirmar como minha masculinidade. Na juventude, conheci minha esposa, já carreguei todo esse peso comigo durante o meu casamento. Esse voto secreto continuava me atormentando dia após dia. Conheci Jesus aos 21 anos. Minha vida começou a ser mudada, mas fui também apresentada à religiosidade, que acabou por encobrir o evangelho da graça que me salvava. Eu sempre achei que quando decidisse por Jesus, eu estaria livre dos meus pecados. Dificuldades
dos riscos de pecar, para minha surpresa, foi quando estava exercendo o ministério pastoral, que mais fui invadido e afrontado pelo diabo por meus desejos pecaminosos. Achei que estava pronto. Submeti-me à minha capacidade de perder o controle e caí muitas vezes em adultério. Mesmo já sendo pastor, me deparei com a velha natureza do Adeildo, novamente, escravo do pecado, escravo do passado, cheio de mentiras. Hoje consigo ver que a religiosidade não me deixava e não me ajudava a ver quem eu era de fato. O velho homem, eu submeti-me à minha velha natureza, achando que eu era pastor, forte, suficiente para não pecar. Precisava ainda provar que eu era homem e por isso cometi muitos erros. Dentre eles, vários erros, o adultério. De tempos e tempos eu caía no mesmo erro, traindo a confiança de quem eu tanto amava, de quem eu tanto amo, que é a minha esposa. Novamente isso dilacerou minha família. Eu senti que eu estava totalmente perdido e a minha família estava se perdendo. O meu casamento foi ao chão. Achei que não tinha mais jeito e fui confrontado por Deus e decidi contar tudo à minha esposa. Pedi perdão, decidi mudar e com a ajuda de Deus, nossa história foi sendo construída novamente. Por tudo passamos juntos. Hoje aproveito essa oportunidade para pedir novamente perdão à minha esposa, aos meus filhos, a Eva e aos meus filhos por todo o sofrimento causado. Eu amo vocês e sei o nosso eu amo vocês. Sei que nossa família é parte do plano de Deus. Sou grato a Deus por ter uma esposa que decidiu lutar pela minha vida, pelo meu casamento o tempo todo e pelo nosso casamento. Hoje posso dizer que recuperei o prazer de estar em casa novamente. Adoro ficar na companhia da minha esposa, dos meus filhos, das minhas noras, e por que não dizer do meu futuro genro, que está diante das nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade também e pedir perdão às pessoas ao longo da minha caminhada errante. Eu feri e desapontei de alguma forma. Cometi muitos erros. Todas as vezes que achei que estava pronto, eu caía sempre. Hoje consigo ver que por muitos anos fui escravo do meu pecado, do meu passado, cheio de maldade, maldições, de abusos, e que a religiosidade não me deixava ver quem eu era. Falho, achando que eu era forte, suficiente para não pecar. Mas hoje, sei que sozinho não consigo nada. Que a minha vida estava fora de controle. E só Jesus pode me tornar forte, suficiente para seguir rumo à minha recuperação. Falar sobre tudo isso não é nada fácil. Isso publicamente hoje é um sinal clara da minha cura. Me expor e saber pedir perdão
e me perdoar, principalmente, me perdoar fazendo parte da nova pessoa que tenho me tornado com a ajuda de Deus. Obrigado por me ouvir. Amém. Isso é celebrando a recuperação. Que Deus abençoe cada um que acreditou e se envolveu e se abriu. É coragem para poder nos apresentar como nós somos. Então, que Deus abençoe a caminhada de vocês, lembrando que esse não é o fim, é apenas o começo. Nós lutamos um dia. Queria convidar você a dar uma salva de palmas, aplaudir a vida dessa turma. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um que se envolveu. E se você quer ser parte disso, dessa igreja que nós acreditamos, que nós sonhamos, que nós trabalhamos, que nós estamos construindo, não tenha medo. Junte-se a nós. O ciclo do Celebrando a Recuperação começa na próxima quarta-feira. Então, quarta-feira, nós vamos começar a conversar sobre isso. E chegar a esse ponto aqui, de você ter coragem de publicamente dizer quem você foi, quem você é, qual é a sua natureza, e olhar para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Bom, eu quero... algumas semanas nós começamos a conversar sobre os princípios do Celebrando a Recuperação. O CR não tem nada de oculto, pelo contrário, nada que é bíblico pode ser oculto, porque o Evangelho de Cristo é a luz da graça de Deus. Fala comigo, a luz da graça de Deus. Vou esperar o pessoal sentar um pouquinho. As crianças estão liberadas para subir, elas ficaram aqui porque algumas pessoas da família iam se formar e os voluntários do Ministério Infantil também queriam participar desse momento. Então, se a sua criança está identificada já, fez o check-in, pode liberar para ela subir, elas vão ser ministradas lá em cima, numa linguagem mais direta ao coração delas. E vocês podem sentar. Bom, o Evangelho é luz. O Evangelho é o quê? É luz. E tudo que nós fazemos no Celebrando a Recuperação, tudo que acontece no Celebrando a Recuperação, não tem nada de oculto, de obscuro. Pelo contrário, nós pegamos a mensagem do Evangelho e aplicamos ela no nosso dia a dia. Como eu disse, há 6 semanas, não sei se semanas, um pouco mais, mas hoje é a 6ª mensagem que eu estou pregando sobre o caminho da recuperação. E cada semana eu estou abordando um dos 8 princípios que regem o Celebrando a Recuperação. Para a gente recapitular um pouquinho, abra aí o seu informativo, tem na tela também. Nós já vimos até agora que a nossa recuperação ela começa da seguinte forma: o primeiro passo que nós damos, a primeira decisão que nós tomamos, que esses 8 princípios, na verdade, são 8 decisões, que nós decidimos andar por elas todos os dias da nossa vida. E a primeira decisão, eu chamo de decisão da realidade. E ela diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de... Eu troco a negação, eu troco o fingimento, eu paro de me esconder e eu reconheço que mesmo sendo pastor, crente, pai, mãe, adulto, não importa o meu status social, nós temos a nossa vida desgovernada porque nós precisamos da ajuda de Deus. Então a primeira decisão é essa, é a decisão da realidade. Quando nós entramos na realidade, nós tomamos a segunda decisão, que eu chamo de decisão da esperança. Porque diante da realidade existe a esperança. E a esperança é o que Deus pode fazer por mim.
E a segunda decisão diz assim: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Então, na realidade da vida, do pecado, do vício, do mau hábito, eu encontro esperança. Eu acredito que Deus existe. Agora, não adianta eu acreditar que Deus existe se eu não entregar minha vida na mão dEle, se eu não confiar nele. E aí vai para o terceiro decisão. Cada decisão dessa já foi uma mensagem aqui. Depois você entra no canal, se você não assistiu e quiser rever, eu explico mais detalhadamente essas decisões nas outras mensagens. Está tudo no nosso canal da internet. Aí você precisa ir para a terceira decisão, que eu chamo de decisão da confiança. Que eu primeiro reconheço a minha condição, acredito que Deus existe. Mas acreditar que Deus existe não é a mesma coisa que confiar nele, entregar nossa vida na mão dele. E aí nós vamos para a terceira decisão, que é onde conscientemente eu escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Então, eu creio em Deus. Quantos creem em Deus aqui? Isso é fácil. Tiago diz que até o diabo crê, que o diabo sabe que ele existe. Agora, a diferença de crer e experimentar o poder dele é confiar. Então, nós temos que confiar em Deus. E essa é a decisão que nos leva de forma consciente a entregar toda a nossa vida e a nossa vontade ao cuidado de Cristo. E quando a gente entrega a nossa vida na mão de Cristo, Ele começa a fazer uma limpeza. Que aí entra a quarta decisão, que eu chamo de decisão da limpeza. Que é quando eu confio em Deus, eu entrego a minha vida na mão de Deus, então, abertamente, eu vou analisar e confessar todas. Confessar quantas? Todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Essa é a decisão da limpeza. E quando eu decido limpar, quando eu permito que Deus sonde o meu coração, como diz o Salmo 126, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum erro. Quando eu permito que Deus olhe, obviamente Ele vai encontrar alguma coisa. Se você permitir hoje que Deus olhe no seu coração, tem alguma coisa para Ele encontrar que não vai estar certo. Então, nós temos que tomar uma outra decisão, que Deus faz o levantamento, Ele fala, só você sabe, às vezes você sai do culto falando, caramba, minha vida está errada, mas aí você sai e esquece da sua vida que está errada, precisa tomar a quinta decisão, que eu chamo de decisão da transformação. E aí a quinta decisão diz o quê? Pode colocar na tela para a gente. Eu peço então, uma vez que eu sei quais são os meus problemas, eu peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter, e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. E essas mudanças começam com a restauração dos relacionamentos. A primeira coisa que Deus quer mudar na sua vida é a maneira que você lida com você mesmo, com as outras pessoas e com Deus. Deus quer restaurar. Fala comigo, Deus quer restaurar. Está mais forte, Deus quer restaurar as relações da sua vida. Então a gente vai para a decisão de número 6. Mas antes de falar da decisão número 6, eu não sei se você já bateu o carro alguma vez na sua vida. E se você bateu o carro ou alguém bateu em você, você estava culpado? Qual a primeira coisa que você espera da pessoa que bateu em você? Um dia eu estava andando, aniversário de casamento. Tinha comprado um carro novo há pouco tempo, tinha passado na floricultura, encomendei umas flores para Raquel. E estava vindo para São Paulo, feliz da vida, quando de repente no semáforo veio um cara e pá! Acertou a traseira do meu carro, novinho meu carro. Na hora que eu desci, a primeira coisa que ele falou, desculpa, eu pago. Porque é o que a gente espera. Quando alguém comete um erro com a gente, não quer dizer que vai ser bom, que vai ser tranquilo, que vai ser fácil, que não vai deixar consequências ou sequelas. Mas o que nós esperamos daqueles que erram conosco, ou quando nós erramos com alguém, nós esperamos desculpas e esperamos reparação. Fala comigo, desculpas e reparação. E o mesmo acontece quando a gente pega uma coisa emprestada de alguém e quebra. Quem nunca fez isso? O que você faz? Você quer reparar, você quer consertar, você quer dar um jeito de restituir. Então, quando se trata de relacionamento, não é igual um carro, ou um CD, ou uma bicicleta, que você compra outra. Quando se trata de relacionamentos, as coisas não são tão fáceis, mas as reparações precisam ser feitas. Por isso eu quero convidar você hoje a tomar a sexta decisão comigo hoje, que eu chamo de decisão da restauração.
E é sobre isso que eu quero falar com vocês na noite de hoje. A gente vai passar um pouquinho do horário habitual, por causa da formatura, mas eu quero compartilhar com você hoje essa sexta decisão, que diz o seguinte, pode colocar na tela. Eu queria que o Tectinho também desse uma arrumada no meu microfone, eu estou ouvindo um eco da minha própria voz. E a sexta decisão diz o seguinte: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão. Então, se você tem uma caneta, tem uma no bolsão à frente aí, preencha a lacuna da sexta decisão, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas. Aí tem uma observação: exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Então, a base de hoje que nós vamos conversar é perdão e reparação. Quando a gente chega no Celebrando Recuperação, nessa decisão, é hora de, se nós queremos de fato experimentar a restauração de Deus, experimentar a vida nova que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a perdoar e nós precisamos aprender a reparar. Em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: abandonem. Qual palavra que é? Abandonem. Fala mais uma vez. Abandonem. Ela é importante. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A orientação para nós é clara: abandone toda a raiva, toda a amargura e todo o ódio. Nós não temos que deixar de lado, nós não temos que dar uma colocadinha de canto, nós temos que literalmente abandonar. Nada de gritarias, insultos e maldades. O caminho da felicidade, o caminho da recuperação, ele passa pela misericórdia. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 5, verso 7, que é o texto das bem-aventuranças, o verso 7, Jesus fala: felizes são aqueles, bem-aventurados são os misericordiosos, porque Deus vai ter misericórdia deles. Então, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que têm misericórdia dos outros, felizes aqueles que têm paciência para com os outros, felizes aqueles que são bons para com os outros, porque eles vão receber como um retorno a bondade de Deus. Perceba que a felicidade não está em você receber a misericórdia dos outros. Nós somos misericordiosos com os outros, e quem é misericordioso conosco é Deus. Nós perdoamos os outros, e quem nos perdoa é Deus. O maior erro que nós cometemos é que no processo de perdão e reparação, nós queremos que os outros deem algo para nós. Nós queremos que as pessoas nos devolvam algo. Elas precisam muitas vezes, mas não espere isso delas. Perdoe as pessoas porque Deus perdoou você. Então, primeiro ponto que você precisa anotar hoje: nós precisamos perdoar aqueles que me feriram. Então, escreva aí a palavra feriram. Nós temos que perdoar aqueles que nos feriram ou estão nos ferindo ao longo do caminho. A primeira ação é perdoar aqueles que têm me ferido. E a segunda é consertar os danos que eu causei aos outros. Primeiro eu perdoo e depois eu conserto. Guarda isso que é importante também. Fala comigo: primeiro vem o perdão e depois a reparação. Como pastor, eu já cansei de ter que consertar coisas de pessoas que tentaram reparar sem perdoar. E aí, quando senta para conversar, põe mais lenha na fogueira. Explode, porque não houve perdão. Tudo começa com o perdão. Nós vamos lidar com aqueles que têm nos machucado e com aqueles que nós também estamos machucados. Então, a pergunta que eu faço para você é: por que eu devo tomar essa decisão? E como que eu vou fazer isso? Então, por que eu tenho que perdoar? Primeira coisa, porque Deus me perdoou. Por que eu perdoo? Eu estou perdoando porque eu estou respondendo não ao que as pessoas fizeram, mas eu estou respondendo ao que Deus fez por mim. Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Do mesmo modo, assim como
Deus perdoou você. Quem aqui é perdoado por Deus? Se você não experimentou isso ainda, eu quero convidar você a dizer: Senhor, eu aceito o seu perdão, porque é só isso que Ele cobra de nós. E assim como Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar as pessoas. Mas entenda que nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem. Nós não perdoamos as pessoas porque elas são dignas. Nós perdoamos as pessoas porque Deus nos perdoou. Perdoar é estar satisfeito em estar no segundo lugar. É liberar a sua razão, o seu direito, é dar a sua oportunidade de dar um tapa na cara do outro. Era a sua vez de bater, era a sua vez de atacar, era a sua vez de ressentir. Você tinha direito, mas o perdão é: eu abro mão do meu direito e eu libero o perdão. Jesus abriu mão da sua vida para nos perdoar. E Ele nos convida a abrir mão do nosso orgulho, do nosso direito. Por isso que esse princípio, para funcionar, nós não podemos perdoar e depois impor as nossas condições. Nós não temos que perdoar e falar: mas, porém, não tem condições. Nós literalmente perdoamos. Quando eu lembro o quanto Deus tem me perdoado, fica fácil perdoar as outras pessoas. Porque você nunca vai ter que perdoar alguém mais do que Deus já perdoou você. Você nunca vai ter que perdoar alguém com um sacrifício maior do que o sacrifício que Jesus fez por você. Você nunca vai ter que perdoar uma pessoa mais do que Deus já perdoou. E quando você tem dificuldade em perdoar os outros, geralmente é porque você ainda não se sentiu perdoado por Deus. É porque você ainda não aceitou o perdão na sua vida. E as pessoas se sentem perdoadas, elas acham que é mais fácil perdoar os outros, e elas vivem isso quando elas aprendem a se perdoar. Então, a primeira coisa que nós temos que guardar: eu perdoo porque Deus me perdoou. Segunda coisa, nesse caminho do perdão, eu tenho que perdoar porque a amargura é um veneno contra mim mesmo. Guardar rancor, guardar amargura, guardar ressentimento, é um veneno. Mas quem é atingido por esse veneno é você. A amargura, ela é sem sentido, ela é desnecessária e ela é doentia. Vamos falar isso juntos? Fala comigo: a amargura é sem sentido, é desnecessária e é doentia. E quanto mais eu caminho, quanto mais eu sou pastor, e eu sou menino ainda, jovem, não tão menino mais, né? Mas ainda sou um jovem, mas já tenho mais de 15 anos de caminhada em ministério pastoral, e quanto mais tempo eu sou pastor, mais eu me deparo com um grande problema do ministério das pessoas e da vida, que é o problema da amargura, o problema do ressentimento, que é sem sentido, desnecessário e doentio. O pastor Rick Warren, ele fala que guardar ressentimento no coração é cometer um suicídio emocional. Quanto mais ressentidos nós estamos, mais nós estamos nos matando. Lá em Jó, eu quero separei 3 pedaços do texto de Jó, que nos fala muito a respeito de amargura e ressentimento. E o primeiro trecho que eu quero ler com você é Jó, capítulo 5, verso 2. E diz assim lá: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. É loucura. Jó está dizendo para nós: se você guardar ressentimento, esse veneno vai te levar para a morte. Porque a amargura é tolice. Ele diz que a amargura é loucura porque ela é ilógica, ela é sem sentido. A amargura leva as pessoas a fazerem coisas estúpidas. A amargura leva as pessoas a deixar de ser quem elas são. A vontade da vingança, o desejo de vingar, tira a pessoa do caminho dela, faz ela construir uma nova identidade, ela se perde. E no final das contas, ela sempre machuca mais a ela mesma do que as outras pessoas. Por isso que ela é sem sentido. Como você pratica uma ação que no final você vai ser mais machucado do que aquele para quem você estava direcionando a ação. Ainda em Jó, no capítulo 18, verso 4, ele diz assim: com a sua raiva, você só está se ferindo. Então a amargura é desnecessária, porque ninguém gosta de se machucar. Não adianta você querer guardar rancor. A amargura está fazendo você se consumir, se moer por dentro, ficar triste. E isso não incomoda nem um pouco a pessoa com quem você está amargurado. Isso não incomoda nem um pouco a pessoa com quem você está ressentido. Quem está morrendo é você. Você pode ficar 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás de resolver a sua amargura. E você ainda está amargurado, você ainda está desgostoso, você ainda está preso a uma coisa do passado.
A amargura não pode mudar o passado, a amargura não corrige o problema. A amargura não muda a outra pessoa, ela só atinge você, só fere você. Só você mesmo. Ela só faz você se sentir miserável. E será que isso vai resolver alguma coisa na sua vida? Será que ficar amargurado vai fazer você se sentir melhor de alguma forma? Eu nunca conversei com um amargurado que me dissesse assim: eu estou me sentindo tão bem por estar amargurado. Eu estou me sentindo tão bem por ter tanta raiva daquela pessoa. Eu nunca conheci ninguém nessa condição. Porque as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que estão carregando uma mágoa a respeito de outros. Estão carregando uma bagagem desnecessária. Então fala comigo, a amargura é desnecessária. Então ela é sem sentido, porque você está machucando você mesmo. Ela é desnecessária, porque ela vai ferir você e só você. Ninguém mais além de você. Às vezes você fala, mas se eu for lá encontrar aquela pessoa e falar umas verdades para ela, eu vou me sentir melhor. Mentira. Você vai só ferir a outra pessoa. Se a outra pessoa não tiver inteligência emocional, ou controle emocional, ou domínio do Espírito de Deus, ela vai partir para cima de você. Porque ninguém gosta de ouvir essas verdades que você quer falar. E tudo que você vai conseguir é o caos, e no final das contas nada vai ser resolvido. Então a amargura não faz bem para ninguém. Não muda a vida de ninguém. Ficar irado é um erro. Mas mais do que um erro, ficar irado também é um pecado. Ficar irado é um erro. Mas a ira vem e volta, você pode cometer esse erro. Mas quando a ira se torna uma amargura, um ressentimento, então ela se torna pecado. Na verdade, a ira não é pecado. E a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Ou, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, ficar irado faz parte da vida. Quem tem emoção, quem tem sentimento, quem tem coração, fica irado. É direto, isso é normal. O problema é deixar o sol se pôr sobre a ira. Que marido que nunca ficou irado com a esposa? Que atira a primeira pedra. Que esposa que não fica irada com o marido? Ela, pastor, eu não posso me irar com a minha esposa? Claro que você pode. Mas o que a sua ira está fazendo com você? Aí que é o pecado. Porque ficar irado, gente, no casamento, o cônjuge é a pessoa que mais sabe tirar você do sério com facilidade. Fala, se você quer me tirar do sério, conversa com a minha esposa. Porque ela vai tirar uma lista de coisas das mais banais. Porque ela me conhece. Então ela sabe o que ela pode falar, ou às vezes não precisa nem falar. Às vezes é só uma expressão do rosto dela, eu já estou bravo. Ela fala, por que você está bravo? Aí às vezes entra até o sarcasmo, né? Você está bravo por quê? Você sabe porque eu estou bravo. Porque você conseguiu cutucar exatamente no lugar onde não podia cutucar. Mas ficar irado é pecado? Não. O pecado é se essa ira se tornar uma briga, uma amargura, um ressentimento, eu não resolver e for dormir irado. Aí se torna pecado. Então, voltando para o texto, em Jó, capítulo 21, verso 23 a 25, fala assim: alguns homens levam uma vida feliz e tranquila, e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provam um momento de felicidade, e morrem com o coração cheio de... Então a decisão é, seja feliz. Mas não dá para ser feliz e amargurado ao mesmo tempo. Ou você é feliz ou você é amargurado. Se você decidir ser amargurado, você não vai ser feliz. Então, a amargura é uma doença que atrapalha, que impede a sua felicidade, tira a sua paz. Existem pesquisas que mostram que a emoção mais doentia que existe, que alguém pode ter, é a amargura. Porque é um veneno que tem consequência física. Existe um pesquisador que mostra que o maior causador de problemas físicos, psicossomáticos, que é quando aquilo que é emocional se torna físico, vira uma doença de verdade, o maior causador disso é a amargura. E tem um pesquisador que fala assim, não é o que você come que importa, mas é o que está comendo você. A amargura acaba com você, ela mata você, ela engole você, ela tira a sua felicidade, ela tira os seus sentimentos, ela tira a sua alegria, ela envolve você. Então você precisa perdoar aqueles que o feriram, para o seu, escreva aí, complete essa frase. Você precisa perdoar aqueles que o feriram para o seu próprio bem. Você não perdoa para a pessoa ficar feliz e alegre e contente. Você perdoa para o seu próprio bem. Veja o que Jesus ensinou para a gente. Marcos capítulo 11, verso 25. E ele fala assim, quando estiverem orando, perdoem os que o ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Então é uma condição. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado.
Se eu não libero perdão, se eu não vivo livre da amargura, eu não recebo a bênção de Deus. Porque a amargura bloqueia o sentimento do perdão de Deus. O ressentimento trava você diante de Deus, deixa você com medo. Eu já falei sobre isso lá atrás, quando a gente estava falando de confiar em Deus. E a amargura impede a sua confiança, ela bloqueia. Você está tão amargurado, às vezes você sente com tanta raiva de você mesmo, que nem sempre a amargura é a respeito do outro. Tem a amargura que é a respeito de você. Às vezes você queria até morrer, falando, não acredito que eu fiz isso com a minha família. Eu conheço uma pessoa que fica, olha o que o pecado fez comigo. E a pessoa não consegue se libertar do que o pecado fez com ela, está até hoje presa ao pecado. Você pode ter cometido erros terríveis, mas você precisa aceitar o perdão que Deus tem para você. Porque enquanto você não aceita o perdão, você continua preso, amargurado, angustiado. A Bíblia diz que nós não podemos receber aquilo que nós não damos. Se eu quero receber o perdão, eu preciso dar o perdão. Então, se você está amargurado, eu quero dizer para você, toma cuidado, até para fazer a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso fala o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Aí lá na frente fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Se você está com o coração cheio de amargura, está orando o Pai Nosso, achando que está tudo bem. Você mesmo está se condenando. Porque você vai receber o perdão na mesma proporção, na mesma condição que você perdoa aqueles que ofendem você. Então você não deseja, você não pode querer queimar uma ponte que você vai ter que atravessar. E o perdão é essa estrada de mão dupla. E aí você fala, então vamos para o segundo ponto, pastor, como que eu posso perdoar? Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar porque Deus me perdoou, eu preciso perdoar porque a amargura é um veneno que vai me matar. Então como que eu vou perdoar? Como que eu completo essa primeira parte da sexta decisão? E eu decido liberar perdão, fazer restituição. Como que eu vou perdoar aqueles que me ferem? Então escreva aí a palavra, como liberar perdão. Existem muitas maneiras, tá? Eu quero dar um caminho para você. A gente está aqui numa ministração que tem o objetivo de não ser apenas informativa, mas eu quero que ela seja prática na sua vida. Então eu não prego para informar, eu prego para transformar. Então eu quero dar uma sugestão para você, não a título de informação, mas eu quero dar para você uma sugestão de caminho, para que você possa trilhar e experimentar a transformação que Deus tem para a sua vida. Então, qual o caminho que eu sugiro para você, para que você possa liberar perdão? Primeiro, revelando a minha ferida. Se eu não estou disposto a mostrar a minha ferida, eu não estou disposto a, de fato, liberar perdão. E isso exige coragem, que poucas pessoas têm. Eu lembro quando eu comecei a conhecer o Celebrando a Recuperação, e aí eu compartilhava com amigos pastores, e eles falavam, você é louco? Como assim? Você é pastor, você não pode falar dos seus pecados. Porque você é pastor, pastor, né? Tá até para falar. Porque não tem coragem de revelar a ferida. Então fica na negação. O que eu conheço de pastor que está em negação, tem um problema, ele sabe do problema, mas ele finge que o problema não existe. E ele finge tanto, que ele começa a acreditar que não existe mesmo. Existem pessoas que estão na mesma situação. Eles não querem revelar as feridas. Estão machucados. Mas finge que nem doeu. Né? Nem está doendo. Eu nem sei que isso existe. E aí fica aquele elefante branco no meio da sala. Que todo mundo vê, mas ninguém fala a respeito. Porque as pessoas não querem revelar as feridas. Nós temos que admitir. Deixar que a ferida saia da gente. Mas para isso a gente tem que encarar a realidade. O que a gente viu o pastor Adeudo fazendo aqui hoje, coisa incrível. Poucos homens eu conheço. Pastores, então, a lista diminui muito, que tem coragem. Não quer dizer que não tem pastores que erram. Aí a lista aumenta muito. Mas pastores que têm coragem de dizer, eu errei, eu estou no caminho da recuperação, aí a lista diminui. Porque nós não queremos admitir. E se o pastor não quer admitir, a ovelha também não quer, e ninguém quer. A gente não quer admitir que a gente errou. A gente quer resistir, a gente quer resistir. A gente acha que não errou, a gente finge que não errou, a gente faz de conta que não errou. Mas eu não sei por que nós não queremos admitir, às vezes, o fato de que as pessoas que nos amam também nos ferem. Não faz mal você saber e admitir isso. Isso é porque nós temos uma compreensão errada de que você não pode amar alguém e ficar com raiva dessa pessoa ao mesmo tempo. Mas isso é um erro.
Às vezes você finge que o seu pai não fere você, ou que você não fere o seu pai, que o seu filho não te fere, ou que o seu tio não te fere, a sua tia não te fere, ou o seu irmão não te fere, a sua esposa, porque fala, não, mas eu tenho que amar. Você confunde amar em não enxergar a realidade. Às vezes as pessoas nos ferem, ou você fere as pessoas. E você pode amar alguém e também ficar com raiva daquela pessoa. O que você não pode é deixar o sol se pôr sobre a sua raiva. A questão é que você pode amar alguém e tem que compreender que as pessoas que você ama, você fere essas pessoas. E as pessoas que você ama também ferem você. E você primeiro precisa revelar a sua ferida. Não adianta você querer cobrar que o outro faça restituição, se você nem mostrou o que você quer que seja restituído. Aí entra um outro problema das famílias, que é o problema da comunicação. E casamento, eu não vou ficar falando de casamento aqui, eu não sou pastor de casamento, às vezes eu cometo uns erros ao falar disso. Mas no casamento a gente sabe, né? O que foi, esposa? Não foi nada. Universalmente a gente sabe que esse nada é mentira. Se você cutucar, você vai descobrir que tem alguma coisa ali. Mas você prefere não se comunicar. Graças a Deus que isso a minha esposa não tem não, porque ela chega e, né, vai na junta mesmo, ela fala sem problema, né? Eu que fico assim, eu sou mais, não foi nada. Fala, você não percebeu, amor? Fala, percebeu o quê? Mas você fez de novo, né? Eu sou mais assim do que ela. Mas a gente sabe que isso é realidade, a gente esconde. Enquanto a gente não revela a ferida, não tem como ser reparado. Como pastor, vira e mexe, eu vou visitar o irmão, aí eu vou lá, o irmão, aí alguém fala assim, pastora, vai lá visitar o irmão porque ele está bravo com você. Fala, mas por quê? Aí eu vou lá, o irmão está assim. Fala, o que foi, irmão? Aí eu fico até com medo do que pode sair, né? Eu já falo, ai. Que pode sair desde uma coisa muito grave, ou até uma coisa do tipo, você falou no culto uma palavra que me ofendeu. Ou do tipo, você passou por mim e não me cumprimentou. Ou não me dá oportunidade. Tudo pode sair dessa conversa. Mas as pessoas não falam. Às vezes ficam um ano longe. E quando eu vou dar falta, eu vou perceber, cadê o irmão? Ele está magoado com você. Mas por que você não falou? Por que você não revelou? Nós temos que aprender a revelar as nossas feridas. Fala comigo, revelar as feridas. Então, quanto mais a gente revela as feridas, menos mimimi a gente vive. E a gente precisa viver longe do universo do mimimi. A gente precisa falar a verdade em amor. Então você tem algumas opções quando se trata de uma ferida. Você pode reprimir a ferida, fazer de conta que ela não existe, ignorar ela, tirar ela do seu caminho, mas isso não resolve. Ignorar um problema, uma ferida, não faz ela desaparecer. Mas você pode fazer isso, sim ou não? Você pode. Você pode, por outro lado, minimizar, falar, nem foi tão assim, ela me ama, eu sei que ela me ama. Eu sei que ele me ama, e você minimiza a ferida. A pessoa vai e te ofende, fala uma coisa que machuca você, aí você minimiza, o que também não resolve o problema. Não adianta você ignorar. Não adianta você fingir que nada aconteceu, porque ainda continua machucando você. Ou você pode simplesmente admitir a verdade, falar a verdade. Eu tenho visto as pessoas dizerem, eu realmente gostaria de fechar a porta para o meu passado. Então eu quero admitir as minhas falhas, admitir os meus machucados. Eu quero admitir as minhas feridas. Porque eu só posso continuar no caminho da recuperação se eu souber contra o quê e contra quem eu estou me recuperando. Está claro isso? Então, primeiro passo, eu preciso revelar a minha dor, admitir as minhas feridas. Segundo, eu preciso liberar os meus ofensores, liberar perdão. Eu libero o ofensor, eu deixo ele ir. Eu liberto os escravos que eu estou mantendo acorrentados na minha vida, no meu passado. Pastor, como que eu faço isso? Como que você libera um ofensor? Você faz isso de uma única forma, perdoando-o. A única maneira de liberar um ofensor é liberando para ele perdão. Como é que você sabe que liberou completamente alguém? Quando você pensa nessa pessoa, e isso não machuca você mais. Quando você é capaz de orar a Deus por essa pessoa, pela vida dele. Então, entenda isso, importante. Você só pode fazer reparação, guarda isso. Às vezes você ouve um pedaço da mensagem, vai fazer uns negócios e vai falar, pastor, eu fiz o que você falou e não deu certo. Guarda isso. Você só pode fazer reparações a partir do momento que você liberou a pessoa que te ofendeu. Porque se você não liberar a pessoa, e você vai lá agora conversar com seu pai ou com a sua mãe, fala, o pastor falou que tem que liberar perdão, então eu vou lá. Mas você está com a ferida fechada. Você não liberou perdão para a pessoa. Quando você chegar lá e jogar a situação, se você não liberou perdão,
vai pegar fogo. E não adianta me ligar não, porque eu não atendo o telefone depois das 11. Manda um WhatsApp, eu vou atender no dia seguinte, brincadeira. Mas não, vai dar errado. Só vai dar certo se você aprender a liberar perdão. Então, libere perdão. E terceiro passo de como liberar perdão, da minha sugestão, tá? Não é o único caminho não, mas eu estou dando uma sugestão prática para você. Você precisa substituir a sua ferida pela paz de Deus. Substituindo a minha ferida com a paz de Deus. Vamos falar mais forte? Fala comigo. Substituindo a minha ferida pela paz. E deixa eu contar um segredo para você. E o meu segredo, tá? Por que eu vivo bem e feliz? Porque eu aprendo a substituir a dor pela paz que só Cristo pode me dar. E esse é o desafio da vida cristã. A gente não confia em Deus o suficiente para entregar para Ele os nossos problemas. A gente não confia em Deus o suficiente para experimentar a paz que Ele tem para nós. Colossenses capítulo 3, verso 15, o texto diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Que a paz seja o quê? Se eu vou decidir, ou se eu vou viver, quem que tem que estar dirigindo a minha vida? Quem tem que estar dando a última palavra no meu coração? Não é a amargura, não é o ressentimento, não é o ódio, mas é a paz. A paz tem que ser juiz. E o texto continua, Colossenses 3,15. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Se o cristão é cristão de fato, eu consigo entender a paz como juiz. Se você é crente de verdade, só assim você pode entender a paz como juiz. Caso contrário, é impossível. Não tem jeito. Então, a gente começa a ouvir coisas assim. Ai, pastor, mas é injusto. Quem é crente não pensa assim, tá? Porque quem é crente tem a paz como juiz. Eu estou em paz, então está tudo bem. Mas quem não é crente, frequentador de igreja, ou ouvidor de mensagem, ele começa a levantar questões assim, mas é injusto. Eu vou perdoar e vai ficar só por isso mesmo? Eu vou perdoar e não vai acontecer nada com a outra pessoa? Quem vai punir ele? Quem vai fazer justiça? Não vai ter nenhuma consequência, nenhuma punição? Eles não conseguem enxergar a paz. Eles só enxergam um problema. Quando vem para o meu lado com esse discurso, já fala, não vai dar. Porque a Bíblia, o Evangelho me ensina que Deus é o juiz. Quem é o juiz? E Ele é o juiz bom e justo. E quando eu entendo que Ele é o juiz, eu tenho paz em Deus. Porque eu sei que Deus vai julgar. Mas eu não fico em paz porque eu sei que Deus vai julgar condenando. Deus vai julgar do jeito que Ele tiver que julgar, porque Ele conhece a verdade, eu não conheço. Eu conheço a meia-verdade. O único que conhece a verdade absoluta é Deus. E Ele é o juiz. Mas a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz que um dia Ele vai acertar as contas. Um dia todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Mas se eu creio na Bíblia, quem é que crê na Bíblia? E eu conscientemente escolho entregar a minha vida nas mãos de Deus, eu vou perdoar. Eu vou me livrar da amargura. Mas pastor, o que vai acontecer com ele? Eu quero ver ser preso. Cadeia. Né, a gente está vendo essa época agora, todo mundo, cadeia, cadeia. A gente quer ver a punição acontecer, mas quem vai julgar as pessoas que convivem com a gente, não somos nós. É Deus. E se eu confio em Deus, Ele vai fazer o que é certo. Então não cabe a mim ficar esperando que a outra pessoa seja punida. Não cabe a mim ficar torcendo para que algo de ruim aconteça com o outro. Porque senão eu não sou crente não. Eu não entendi a verdade do Evangelho. Então, deixe que Deus tenha a última palavra sobre isso. Deixe que Ele cuide disso para você, porque Deus é o verdadeiro juiz. E eu confio no juiz e eu fico em paz. Quando a gente confia no juiz, a gente sabe que Ele vai fazer o que é certo. Diferente dos juízes humanos, que são falhos e podem até tentar ser justos, mas eles nunca serão plenamente justos. O nosso Deus, que é o nosso juiz, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e no tempo certo Ele vai fazer. Então pare de cantar sabor de mel, ficar cantarolando, né? Que você vai ficar esperando quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender, porque a minha vitória vai ter, o meu pódio já está preparado. Então para de ficar preocupado em mostrar a sua vitória para as pessoas e começa a viver em paz diante de Deus.
Esse é o desafio que Deus tem para você. É assim que a gente libera perdão de verdade. Então você libera as pessoas. Enquanto isso, você se concentra em Deus, você recebe paz. Ao invés de tentar revidar, ao invés de viver angustiado, você vai aprender a viver em paz. Então, deixe que a paz governe o seu coração. Esse é o desafio. Por isso que o CR é lindo. Porque o CR ajuda você a abrir o seu coração. E ao invés de confiar em você, você aprende a confiar em Deus. Ao invés de resolver por conta própria, você deixa que Deus resolva os problemas da sua vida. E o fato é que relacionamentos podem partir o nosso coração em pedaços. E eles podem rasgar você, machucar você, mas Deus é capaz de pegar cada pedacinho, juntar todos esses pedacinhos e cobrir com a sua paz e restaurar aquilo que foi quebrado. Porque o nosso Deus restaura. O nosso juízo não, mas o nosso Deus restaura, restitui, renova. O nosso Deus muda as coisas. E você precisa liberar aqueles que feriram você, para que você possa viver a paz no seu coração. Não tem outro caminho. Se você está angustiado, você está morrendo sozinho, liberte-se da angústia e da amargura e experimente a paz de Deus no seu coração. Lembra de uma coisa, você não muda as pessoas. Isso é uma verdade que a gente fala muito no CR. A gente não muda as pessoas, a gente muda a gente. A única pessoa no mundo que você é capaz de mudar é você. Nenhuma outra. Você não muda filho, você não muda marido, você não muda pai, você não muda irmão, você não muda pastor, você não muda nada. Você não tem poder de mudar a vida das pessoas, mas você tem o poder de mudar a sua vida e a sua maneira de se relacionar com as pessoas. E quando você mudar e você encontrar paz, todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente pode falar isso de cor, mas eu quero convidar você não a falar sobre isso, eu quero convidar você a viver isso no seu dia a dia. Então nós precisamos perdoar, porque o perdão muda a nossa vida e os nossos relacionamentos. Eu quero dizer mais uma coisa, para a gente ir para a última parte e encerrar. A responsabilidade é nossa. Sempre é nossa. Fala comigo, é minha responsabilidade. Ah, mas foi ele que me machucou. O problema é dele, a responsabilidade de consertar é sua. Ah, mas foi ele que bateu, não importa, a responsabilidade é minha. O mundo só vai mudar, nós só vamos experimentar de fato a restauração quando nós assumimos a nossa responsabilidade e parar de ficar esperando nos outros. Então, em qualquer situação, seja você culpado ou inocente, vamos para o último ponto, nós precisamos fazer reparações. Então, como faço reparação? Quando eu aprendo que é tudo minha responsabilidade, é minha parte, é minha vontade, eu tenho que fazer o reparo. Eu preciso fazer reparações, sempre eu. Então pode chorar, fazer bico, falar tudo eu, é tudo você sim. Porque a responsabilidade é sua. Fala comigo, é minha responsabilidade. Então, pastor, como que eu posso fazer reparação? Hebreus capítulo 12, verso 15. O escritor aos Hebreus exorta a igreja dizendo: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Fala comigo, cuidem. Mais forte. Nós temos que cuidar. E aqui vão algumas sugestões também, são sugestões para que você possa fazer reparação. Como que eu reparo? Se você vier para o CR, a gente vai fazer isso com mais profundidade, e eu vou ter 30 semanas para falar com você a respeito desse conteúdo. Aqui a gente está dando só um parecer que vai poder te ajudar também, é claro. Mas algumas sugestões para reparação. Primeiro, faz uma lista daquelas pessoas a quem eu feri e as coisas que eu fiz. Faz uma lista. Quem são as pessoas que eu machuquei? O que eu fiz para essas pessoas? Fala, pastor, mas eu não consigo lembrar de ninguém. Sabendo que você podia pensar isso? Hipócrita. Eu quero te ajudar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já quebrou uma promessa com alguém? Você já falou alguma coisa que não queria ter falado? Você já perturbou a mente de alguém? Já fez fofoca com o nome de alguém? Já foi maledicente na sua maneira de falar a respeito de outro, a fim de provocar um tumulto na vida dele, na vida do outro? Você já tratou alguém mal? Você já machucou alguém por alguma coisa? Você já tentou controlar alguém? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, um empregado, um amigo? Existe alguém que você está querendo ser possessivo?
ou controlar a vida dessa pessoa, então, bem-vindo à realidade, isso é o suficiente. Comece a fazer uma lista. Não tem reparação se não tem lista. Se você vai reparar o banheiro da sua casa, você tem que fazer uma lista. Nem que seja mental, o que eu tenho que arrumar? Tem um registro, tem o box, tem o azulejo, tem que fazer uma lista. Para reparar um banheiro. E para reparar a nossa vida. Para reparar as nossas relações. Será que a gente não tem que listar isso? Identificar quais são os nossos erros e as nossas falhas? Segundo, pensando em como eu gostaria que as outras pessoas fizessem reparação comigo. Porque a reparação também pode ser um problema. Você tira o peso de sobre você e você joga o peso sobre a outra pessoa. Se você não souber fazer reparação, pode ser pior do que se você não fizesse. Porque por isso que o princípio de hoje ele termina dizendo, exceto quando fazer essa reparação cause mais problemas do que soluções. Cause mais danos a outras pessoas. Lucas capítulo 6, verso 31 diz, façam aos outros a mesma coisa que vocês querem que eles façam para vocês. Então, para você pensar, se alguém fosse telefonar para você para pedir desculpa, como você gostaria que esse telefonema fosse feito? E é exatamente dessa maneira que você vai fazer. Lembrando que o perdão primeiro tem que ser liberado no seu coração. Porque nenhum pecado é unilateral. Se alguém um dia falou uma coisa contra você, você também falou alguma outra coisa contra ela, mesmo sem querer. Então pronto, você já é coparticipante, você já está junto nessa. E tem que fazer reparação. Então, há algumas questões que você tem que levar em conta nesse processo. Primeiro, existe a hora certa para a reparação. Escreva aí a palavra hora. Existe a hora certa. Tem um tempo certo para tudo debaixo do céu. Então, não sai fazendo reparação de qualquer jeito. Primeiro, perdoa no seu coração. Primeiro, analisa as consequências do que você fez. E espera o tempo certo para fazer. Não é assim, a pessoa está na sua casa, foi lá comer uma pizza, passou a noite toda, aí na hora de ir embora, você fala, aqui, quero te pedir perdão. A pessoa está indo embora, saindo, passando na rua, na igreja. Tudo tem que ter um tempo certo, um ambiente preparado para isso. Então, não é a hora que você chegou em casa, seu marido cansado, pôs a cabeça no travesseiro, aí você vem e solta uma bomba em cima dele. Tem a hora certa, fala comigo, hora certa. E também existe a atitude certa para que isso aconteça. Qual é a atitude certa? Efésios capítulo 4, verso 14 e 15, diz assim, a tradução é a mensagem, diz, chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinho, que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Então, primeiro, deixa de ser bebezinho. Para de ser chorão, para de fazer a coisa na hora errada. Para de meter os pés pelas mãos, nós não somos crianças. Mas adulto ressentido age igual criança. Pior que criança às vezes. Porque está ressentido. Então vamos amadurecer. E vamos falar a verdade em amor. Então proclamar toda a verdade em amor. Fale em amor. Como você gostaria que alguém se desculpasse com você? Privadamente, com humildade, com sinceridade. Dizendo aquilo que a pessoa fez de errado. Você não precisa dizer o que... Você vai dizer o que você fez de errado, não o que a pessoa fez. Você não precisa se justificar. Você tem que apenas pedir perdão. O que estraga as relações de reparação é porque você vai se justificar e você quer dizer, então, mas é que você também? Eu fiz isso porque você fez aquilo outro. Você não perdoou. Você quer que a pessoa diga, você quer receber perdão. Mas você recebe o perdão de Deus. E com as pessoas o que nós temos que fazer é liberar perdão. As pessoas podem ter uma parte no problema, mas você está apenas tentando resolver o seu lado nesse processo. Então fala comigo, eu vou resolver o meu lado. Eu não vou tentar justificar as minhas ações, eu não vou tentar falar da minha parte ou da parte da outra pessoa, eu não vou esperar nada em troca. Isso é importante, não espera nada em troca, a atitude tem que ser essa. Se eu vou fazer reparação, não tem que esperar que a pessoa me devolva alguma coisa, eu estou amando. Faça restituição onde for possível, da maneira que for possível. A Bíblia conta a história de Zaqueu. Zaqueu estava numa árvore, Jesus passou e falou, Zaqueu, desce que eu vou ficar na sua casa hoje. E aí Jesus pregou para Zaqueu.
E quando Zaqueu saiu daquele encontro com Jesus, o que ele fez? Ele fez reparação. Ele saiu, ele roubava imposto, ele devolveu o imposto, ele distribuiu riqueza, porque ele arrumou um jeito de reparar o erro dele. Ele não falou que a culpa era do Império Romano, a culpa era do soldado, a culpa era dele, ele fez a parte dele. Então pense nisso, pense em como você vai fazer isso. Porque existem palavras que podem ferir mais do que uma espada afiada. Então, existem situações que podem ser imprudentes você ir fazer reparação. Então pense muito bem antes da reparação. Melhor dizendo, vem para o CR, para a gente falar mais profundamente sobre reparação. Porque antes da reparação, vem a liberação do perdão. Antes da reparação, vem o perdão. Mas em qualquer situação, eu quero terminar com 2 textos para vocês. Romanos, capítulo 12, verso 18, que Paulo diz, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Faça todo o possível para viver em paz. E Jó, capítulo 11, versos de 13 a 15. E diz assim, Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então, você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Se coloque em pé onde você está. Esse texto nos ensina 3 coisas. Primeira, volte seu coração para Deus. Vire-se para Deus e ore. Faça um propósito no seu coração, se você quer sair daqui hoje, começando o caminho da sua recuperação. Primeira coisa, volte seu coração para Deus. Faça um propósito diante dele para liberar perdão. Segundo, o texto diz, abandone o pecado que mancha você, que machuca você. Abandone, deixe para lá. A raiva, o ressentimento, o mau hábito, o vício, o pecado, abandone. Ore sinceramente a Deus pedindo que Ele ajude você a deixar de lado os sofrimentos. Peça para Jesus entrar na sua vida e diga, Senhor, eu preciso da sua ajuda para mudar a minha conduta, para mudar a minha vida. Nós não podemos fabricar perdão. A gente não tem força para isso. Nós precisamos aceitar o perdão de Deus e experimentar a graça dele na nossa vida. E terceiro, ande de cabeça erguida. Não deixe o seu pecado, a sua história ou o seu passado diminuírem você. A religião diminui a gente, mas Cristo nos exalta. Os religiosos querem apontar para você e falar, seu pecador, seu adúltero, seu mentiroso. As pessoas querem apontar o dedo para você e julgar. Mas quando você volta o seu coração para Deus, abandona o seu pecado e não tem medo de viver essa transformação, ande de cabeça erguida por todos os lugares, puro, firme, sem medo. Apareça diante de Deus de cabeça erguida. Não foge do problema, mas aceite aquilo que Deus tem para você. Então 3 coisas para você fazer hoje. Ore a Deus, faça um voto diante de Deus para a liberação do perdão. Segundo, abandone o pecado imediatamente, para. Por mais que você não consiga e caia um pouquinho para lá e anda meio bambeando, mas levanta e começa a andar de cabeça erguida. E que o Espírito Santo de Deus possa restituir a sua caminhada. E que você possa voltar aqui todos os ciclos e poder falar, esse é quem eu era e esse é quem eu sou, livre, liberto, aceito, transformado pela graça de Deus. Nós não temos medo de ser quem nós somos, porque eu sou um filho amado por Deus, que luta contra a religiosidade, a procrastinação, a sexualidade. Meu nome é Rafael. Eu não tenho medo de assumir quem eu sou, porque eu sou amado por Deus, eu sou aceito por Deus, e eu sou um filho amado, que luta todos os dias. Que você possa experimentar a renovação de Cristo, a transformação, que você possa entender que Deus ama você, e tudo que Ele quer é te trazer paz, e que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, possa habitar para sempre no seu coração. Que Deus abençoe você, e que você possa experimentar a vida dEle todos os dias da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado por nos permitir ter essa comunidade de fé, ser parte dessa igreja. Obrigado por nos permitir
Existir um lugar seguro, onde nós podemos ser quem nós somos, onde nós podemos falar dos nossos pecados e dos nossos problemas, onde nós podemos abandonar o pecado, levantar nossa cabeça e continuar caminhando, sem o medo do julgamento, porque o Senhor não pediu nada para nos perdoar. O Senhor simplesmente nos perdoou e nos amou, e nos abraçou. E eu creio que o seu amor me cura, o seu amor me transforma. Em qualquer situação, de qualquer confusão, de qualquer crise, de qualquer loucura, o teu amor tem o poder de me transformar. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, nós queremos experimentar da tua vida, da tua renovação e da tua transformação. Que Deus abençoe a sua caminhada e você possa experimentar tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo. Cante, acalma e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Levante suas mãos e diga: confio em ti. Quantos confiam nele? Declare: confio em ti. Quantos confiam? Diga: eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, oh, oh. Diga: creio em ti, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você pode levantar as suas mãos a Ele. Levante as suas mãos a Ele, não importa qual seja a sua dificuldade, creia, nada é impossível a Ele. Não importa o tamanho da ferida que você tenha, nada é impossível para Ele. Ele pode te curar, creia nisso. Vamos cantar isso, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Se você crê, cante bem alto. Nada é impossível para
tens o meu mundo em tuas mãos. Vamos, igreja! Nada é impossível para ti. Cante! Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Sim, tu és Deus, meu tudo, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, com as nossas vozes, diga: creio. Creio que creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Que você tenha um restante de noite abençoado e uma ótima semana. Até domingo que vem.